Ascensão através de habilidades. Episódio 248. Proteção absoluta, 1. Fique quieto. Entendido. Você ativou a percepção da essência. Raflesiada sem forma e da transformação. Veneno invisível se espalha dos tentáculos sem forma. A qualidade e concentração do veneno podem variar. Como Li Taeyeon explicou. Eu podia sentir os movimentos informes flutuando em torno de Raflesia. Esses devem ser os tentáculos descritos na explicação. Vamos ver por enquanto. Li Taeyeon contou muito a ele, o que cada andar continha, quais monstros estavam esperando e quais segredos estavam escondidos. Taezan não conseguia se lembrar de tudo, mas manteve as partes interessantes em mente. Um deles foi o Raflesia antes dele. Um monstro que poderia permitir que Taezan adquirisse habilidades. Reconhecendo Taezan, a Raflesia espalhou seu veneno. Forças invisíveis envolveram todo o corpo de Taezan. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. Sua anulação do segundo ataque foi ativada. Sua anulação do terceiro ataque foi ativada. As anulações do ataque foram rapidamente esgotadas. E então os danos começaram a aparecer. Você recebe 10 de dano. Você recebe 10 de dano. Cerca de 10, então. Sua saúde começou a diminuir rapidamente. Mas não foi o suficiente para matar Taezan. Ele se aproximou de Raflesia. Então Raflesia moveu seus tentáculos sem forma. A concentração do veneno espalhado mudou. Taezan focou seu olhar. Ele expandiu seus sentidos e leu o fluxo do veneno alterado. Eu posso ler. Ele discerniu a trajetória e a qualidade do veneno e brandiu a espada. Uau! O vento da espada causado pelo golpe da espada dispersou o veneno. Raflesia moveu seus tentáculos. O veneno atacou como chamas em todas as direções. Taezan não se esquivou. Ele moveu sua espada. Uau! Ele levantou um vento, criando um soco com seu soco. Ele balançou a ponta da espada, confundindo a trajetória do veneno. Sua mão em movimento vertiginoso espalhou todo o veneno. Funciona. Ele poderia identificar e desviar todos os ataques invisíveis realizados por Raflesia. E a proficiência do bloco é: habilidade especial de ativação contínua, bloqueio. Proficiência: 23%. Bloqueia o dano abaixo de um determinado valor. No entanto, danos de 3 ou mais não podem ser anulados. O efeito do bloqueio foi interromper o dano abaixo de um certo limite. Não se trata de reduzir 2 de dano de 100. Anulou completamente qualquer dano de 2 ou menos. 2. Foi possível. Tendo confirmado tudo, Taezan se afastou de Raflesia, que estava prestes a espalhar veneno. Onde você está indo? Estou indo para a loja. Há algo que preciso comprar. Quando Taezan voltou, o lojista perguntou hesitante. Você acabou de cair. Por que você já voltou? Eu preciso de algo. Posso ver as poções? Tudo bem. O lojista, intrigado, abriu espaço e apresentou as poções. Taezan examinou cada um para encontrar o que precisava. Poção de proteção. Nula continuamente os tipos de dano em 3. 1000 G. Poção de aprimoramento. Quando misturado com uma poção específica, os efeitos da poção são aprimorados. 1200 G. Poção de aprimoramento designado. Depois de usar a poção, designar uma habilidade aumenta temporariamente sua proficiência em 20%. No entanto, não pode ser usado em habilidades acima de um certo nível. 1500 G. Ao examinar as poções, o fantasma perguntou. Sempre me perguntei por que eles são vendidos. Eles são inutilmente caros e inúteis, não são? A poção de proteção, que reduziu danos contínuos. O efeito em si não foi ruim, mas só conseguiu reduzir uma pequena quantidade de 3. Este era essencialmente um valor insignificante, especialmente considerando o seu custo de 1000 ouro. A poção de aprimoramento também é inútil porque aumenta em um valor fixo, não proporcionalmente. Misturá-lo com uma poção de saúde só mudaria a recuperação de 50% para 52%. Era mais sensato comprar poções adicionais por 1200 ouro. A poção de aprimoramento designado também é muito chamativa, já que as habilidades que você pode designar são apenas de nível básico. Além disso, é muito caro. A duração também é curta, apenas cerca de 10 minutos. Não é muito inútil? Não poderia ser usado em habilidades que pudessem afetar o combate. Todos os 3 foram um fracasso no labirinto, comprados apenas por aventureiros por curiosidade na primeira vez. Não me pergunte, recebi essas poções como parte de um contrato. Elas não podem ser vendidas e são um incômodo. O lojista estalou a língua enquanto insistia com Taezan. O que você vai comprar? Escolha rapidamente. 2 poções de proteção, uma poção de aprimoramento e uma poção de aprimoramento designado, por favor. Taezan apontou a poção de proteção, a poção de aprimoramento e a poção de aprimoramento designado. Tudo aqui. Felizmente, ele conseguiu tudo o que queria. Esses itens poderiam até ser obtidos no modo fácil, então, naturalmente, eles eram esperados. Esses. O lojista ficou muito intrigado com a escolha de Taezan. Não sei o que você está pensando, mas provavelmente são inúteis. Mas se você quiser, vou vendê-los para você. Obrigado. Taezan entregou o ouro. Ao fazer a compra,
O lojista olhou para ele com uma cara de quem via algo bizarro. Uau! Eu não esperava que eles vendessem. Taizan retornou ao labirinto. O fantasma, que estava quieto, perguntou. Aprendendo uma nova habilidade? Você percebeu? Sempre que você faz algo estranho, você sempre acaba com alguma habilidade inacreditável. Posso perguntar do que se trata? Barcaza respondeu à pergunta do fantasma. É simples. O labirinto é sustentado por um sistema concedido pelos deuses. Os aventureiros podem obter habilidades correspondentes às suas ações específicas. Então, o mestre está tentando obter uma habilidade? Certo. O que você está tentando conseguir desta vez? O fantasma perguntou com interesse. Cada vez que Taizan fazia algo incompreensível, ele adquiria uma habilidade. Anulação de ataque, duelo forçado, adição. Cada habilidade estava em um nível inacessível. As habilidades que ele obteve até agora eram impressionantes, mas significava que ainda havia mais a ganhar. O fantasma estava curioso para saber o que poderia ser. Taizan respondeu. Nulificação de danos contínuos. Danos contínuos? Você deve ter notado enquanto assistia. Qual é a desvantagem da anulação de ataque? É um dano contínuo. O fantasma percebeu. A anulação de ataque era uma habilidade absurda por si só. Ele apagou todos os ataques recebidos e reverteu o tempo antes dos ataques ocorrerem. Sem exagero, mesmo um aventureiro comum com nulificação de ataque poderia descer mais 3 andares. Mas a única desvantagem foram os danos contínuos. Como se estivesse enfrentando um lobo destruidor de mundos? Se o inimigo simplesmente parado diante dele causasse danos contínuos, a anulação de ataque seria totalmente inútil. Há poucos momentos, com Rafflesia. Assim que a batalha começou, todas as anulações de ataque foram esgotadas, uma clara desvantagem. Você pode resolver isso? O fantasma ficou surpreso. Como? Uma habilidade para anular danos contínuos? Como você consegue isso? O método para obter a habilidade envolve invocar um pouco seu efeito. Taizan respondeu. Assistir. Ele se aproximou de Rafflesia novamente. Você sofre 10 de dano. Um dano de 10 foi registrado. Taizan tirou uma poção de aprimoramento e uma poção de proteção. Você misturou a poção de aprimoramento e a poção de proteção. A poção de proteção se transformou em uma poção de guarda. Poção de guarda. Nula continuamente tipos de dano até 5. Você usou a poção da guarda. Dano contínuo até 5 é anulado. Você sofre 5 de dano. O dano do veneno foi reduzido em 5. Taizan pegou outra poção. Você usou a poção de proteção. Dano contínuo até 2 é anulado. Você sofre 3 de dano. O fantasma ficou confuso com o dano reduzido ainda mais. Você não deveria empilhar a mesma poção? Isso é verdade para a mesma poção. Mas estas são guarda e proteção, poções diferentes. Elas podem ser empilhadas. As poções se misturaram, transformando-se em uma poção diferente. O fantasma ficou surpreso com esse fato. Tais mudanças são possíveis? Interessante, embora não seja muito significativo. O fantasma mostrou pouco interesse. Não havia poções que, mesmo quando empilhadas, proporcionassem benefícios significativos, e 1.200 ouro não era uma quantia pequena para um aventureiro antes de entrar em camadas mais profundas. Era um fardo muito pesado para lidar. Taizan finalmente tirou a poção de aprimoramento designado. Você usou a poção de aprimoramento designado. A proficiência da sua habilidade bloqueio aumentou em 20% por 10 minutos. Habilidade especial de ativação contínua. Bloqueio. Proficiência. 43%. Bloqueia o dano abaixo de um determinado valor. No entanto, dano de 4 ou mais não pode ser anulado. Bloque agora pode parar 2 pontos de dano contínuo com 20% de proficiência. Agora eram 40%. O ataque contínuo de Rafflesia causou 10 de dano e o dano reduzido devido à poção foi de 7. O dano correspondente e o efeito de bloqueio se alinharam perfeitamente, e a janela de dano barulhenta parou. O dano contínuo foi perfeitamente bloqueado. O fantasma soltou um suspiro. O bloco também pode ser usado com a poção de aprimoramento designado? Isso é incrível. Bloqueou danos contínuos que deveriam ser impossíveis de bloquear, usando poções que todos consideravam inúteis. Taizan rapidamente atacou Rafflesia e enfiou sua espada nela. Ele o derrotou instantaneamente e foi para a próxima sala. Uma nova Rafflesia sem forma e transformadora apareceu. Uma nova Rafflesia apareceu. Rafflesia espalhou veneno, mas nenhum dano ocorreu. Bum! Rafflesia moveu seus tentáculos, ondulava e depois vomitava veneno invisível. Este era um tipo diferente de veneno que causava dano contínuo. Se atingido, o dano seria substancial. Taizan expandiu seus sentidos. Ele não se esquivou do veneno espalhado, mas em vez disso balançou a espada para desviá-lo, distorcendo sua trajetória. As condições foram atendidas. Taizan continuou a bloquear o veneno dispersante. Ele repeliu lentamente os ataques invisíveis e sem forma. Estou curioso. Quais são exatamente as condições para adquirir a habilidade? O fantasma observou e teve uma ideia aproximada. Primeiro, o inimigo deve infligir danos contínuos e esses danos devem ser evitados. Além disso, os ataques invisíveis do oponente devem ser bloqueados continuamente. Mas, além disso,
Não era possível especular. Enquanto bloqueava o veneno, Taizan falou. Primeiro, o oponente deve infligir dano contínuo. Em segundo lugar, este dano contínuo não pode ser bloqueado pelas habilidades de alguém, mas ainda assim deve ser interceptado. Terceiro, apesar de possuir anulação de ataque, ela não deve ser ativada. Quarto, o oponente deve utilizar ataques invisíveis e sem força física. Quinto, estes ataques invisíveis devem mudar continuamente. Sexto, todas essas condições devem ser atendidas sem sofrer nenhum dano por pelo menos 7 minutos. Depois de ouvir a explicação, o fantasma ficou em silêncio. Taizan continuou bloqueando o veneno. O fantasma falou. As condições eram excessivamente rigorosas. Mesmo sabendo como adquiri-lo. Atender a essas condições parecia quase impossível. Não sei, só pensei assim porque eu adquiri quando atendi a essas condições. Talvez a anulação de ataque não seja necessária. Talvez os ataques não precisem mudar. No entanto, Taizan adquiriu a habilidade especial de ativação contínua, proteção absoluta, nessas condições. Foi também a habilidade mais difícil que já adquiri. Habilidades como multiplicação ou parada temporária exigiam situações difíceis de serem enfrentadas. Mas estes não foram difíceis de satisfazer, uma vez satisfeitas as circunstâncias especiais. Mas não é assim para a proteção absoluta. Atender às próprias condições foi o desafio. Foi provavelmente uma das habilidades mais desafiadoras que ele já adquiriu. O fantasma soltou uma risada vazia. Como você adquiriu isso? Eu também não sabia. Os inúmeros atos insanos cometidos para adquirir a habilidade. Décadas foram literalmente derramadas nele, produto do tempo. Obtida apenas através de uma série de coincidências. Mas devido às limitações de estatísticas inerentes ao modo fácil, era uma habilidade que ele não conseguia usar. Essa foi a proteção absoluta. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.